Horizonte Notícia, a entrevista de hoje recebe o vigário episcopal para a ação pastoral, Padre Áureo Nogueira, para fazer um balanço das atividades pastorais de 2014 e também falar das atividades previstas para 2015. Padre Áureo, bem-vindo. Obrigado, Renata. É uma alegria estarmos juntos aqui. Em 2014, o tema da campanha da fraternidade, o tráfico humano, um tema muito sério, foi debatido pelas escolas, pela igreja, enfim, por toda a sociedade. Para o próximo ano, o tema é fraternidade, igreja e sociedade. O que nós podemos esperar dessa discussão? A campanha da fraternidade é sempre um momento muito forte na igreja, na perspectiva da evangelização e diálogo com a sociedade, trazendo sempre um tema muito atual para a pauta, de modo a pensar com seriedade situações que gritam aos nossos olhos. O tráfico humano foi um exemplo importante deste assunto, muito debatido, refletido, e que agora a sociedade começa a tomar mais consciência de encaminhamentos necessários que devem ser feitos nessa perspectiva. Para 2015, vamos continuar numa perspectiva também importante da campanha da fraternidade, quando vamos refletir sobre o diálogo da igreja com a sociedade. Um tema que vem assim de encontro ao grande empenho do Concílio Vaticano II, que se dá também no contexto dos seus 50 anos de celebração, desse evento importante, onde a igreja passa-se a ter uma postura de diálogo com a sociedade, colocando-se a serviço da sociedade, aproveitando aquilo que é positivo da evolução na sociedade, das ciências, para que o Evangelho chegue fecundando todas essas realidades com o compromisso de levar a dignidade da vida a todas as pessoas. Muito em sintonia com o Papa Francisco, com o que ele tem dito sobre igreja, sociedade. O Papa Francisco, povo, né? Exatamente, ele vem justamente resgatando de modo mais intenso aquilo que o Concílio Vaticano II trouxe, que é uma igreja presente na sociedade, que deve dialogar com a sociedade, contribuir com aquilo que é próprio do valor do Evangelho, mas também apontar aquilo que vai na contramão da cultura da vida. Então, a presença dele de estar levando a todos aí esta palavra sem medo, construindo pontes, refletindo, isso tem sido um sinal bonito que vai justamente no espírito da campanha da fraternidade, que é igreja e sociedade. 2015 também vem com grande expectativa para o Sínodo da Família, que vai reunir bispos do mundo inteiro no mês de outubro. Quais os temas centrais desse encontro? Essa será a terceira etapa do Sínodo, que na realidade, com o Papa Francisco, trouxe uma nova metodologia, uma preocupação importante de participação. Esse Sínodo começou com um questionário que foi enviado a todas as igrejas, quando todas as pessoas podiam ali dar a sua contribuição, participar, responder. Houve a segunda etapa em 2014, em outubro, quando toda aquela contribuição das respostas gerou um documento que chamamos de instrumento de trabalho, e que ali foi refletido, levantado todas as questões com muita liberdade, como o Papa Francisco disse. E agora, esse ano 2015, então, acontece a terceira etapa em outubro, quando, depois de todas essas reflexões, se chegará a perspectivas de orientações pastorais à luz dos desafios da evangelização da família no mundo de hoje, levando em consideração também as novas configurações de família, os desafios que aí existem, para que a igreja possa hoje continuar defendendo esse valor que para ela é fundamental, que é o valor da família. A Arquidiocese de Belo Horizonte realizou também, Padre Áureo, uma pesquisa sobre ambiência, vida e ministério sacerdotal. Os resultados vão contribuir para as ações de evangelização da igreja? Com certeza, porque a Arquidiocese de Belo Horizonte tem essa tradição bonita, a partir das Assembleias do Povo de Deus, de escutar, fazer uma avaliação daquilo que é próprio da sua missão. E nessa pesquisa especificamente, escutando os presbíteros, que são aqueles primeiros servidores das nossas comunidades, como eles estão se sentindo, como é que vai o seu ministério, quais os aspectos que precisam ser trabalhados na vida pessoal, na vida humana, afetiva, intelectual. Então, qualificando o ministério ordenado, sobretudo dos presbíteros, a evangelização na arquidiocese como um todo ganha, porque esses estão aí à frente das nossas comunidades. Então, eu vejo como muito positivo nessa agenda de 2015,
retomar esse assunto, aprofundá-lo, debatê-lo com coragem, com alegria de repensar o nosso ministério ordenado à luz das diretrizes da ação evangelizadora da nossa Igreja de Belo Horizonte. E a gente já tem trabalhos que começaram a colher frutos, bons frutos, como a Casa do Peregrino e pesquisas também envolvendo o clero, nesse sentido. Exatamente, porque a pastoral presbiteral, esse grande ganho que a nossa arquidiocese tem, eu diria até uma arquidiocese pioneira nesse trabalho de lidar com a pastoral daqueles que cuidam da pastoral. Então, um presbítero que deve ser cuidado para cuidar melhor na sua missão. Padre Áureo, em 2015 nós temos a Torcida de Deus, muito esperada por todos, que reúne milhares de pessoas e é realizada também de 3 em 3 anos, juntamente com a Assembleia do Povo de Deus. Qual que é a expectativa para esse grande momento? Como que as pessoas devem se preparar? A Torcida de Deus é um marco bonito na história da nossa arquidiocese. Esse ano de 2015, ela vai ter um marco bonito que vai ser justamente a celebração do Jubileu de Ouro do Concílio Vaticano II. Então, é um momento em que as nossas lideranças, as nossas comunidades se congregam para celebrar o mistério da fé na comunhão, na unidade, e nesse ano marcando a presença da Igreja na sociedade, inspirado pela campanha da fraternidade, que é uma das dimensões das nossas diretrizes da ação evangelizadora. Uma igreja servidora com olhar especificamente para os mais sofridos e os mais pobres da nossa sociedade. Então, esta torcida, ela vai marcar a torcida pela vida, a torcida de compromisso, de presença na sociedade. Padre Áureo, 2014, que balanço o senhor faz do trabalho do Vicariato Episcopal para a Ação Pastoral na Arquidiocese de Belo Horizonte, o senhor que está à frente do Vicariato? Sim, eu digo com muita alegria, Renata, que foi um ano de muita fecundidade. Depois da 4ª Assembleia do Povo de Deus, a Arquidiocese agora tem para cada região episcopal o seu plano de ação pastoral, e isso intensificou mais nas bases, né, essa realidade bonita da evangelização. O vicariato cresceu no sentido de ter uma maior organização com os seus secretariados, com os seus conselhos, nomeando oficialmente coordenadores e assessores para as várias e muitas e múltiplas realidades e da riqueza da ação evangelizadora na Arquidiocese de Belo Horizonte. Muitas conquistas também para o vicariato. Muitas conquistas. De fato, uma vitória bonita em que ele se solidifica cada vez mais na sua missão, que é estar a serviço da dinâmica da evangelização na arquidiocese, hoje com uma identidade mais clara e envolvendo muitas pessoas que se colocam a serviço desta missão. O senhor trabalhou arduamente nos conselhos. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Esta foi uma escolha que a Arquidiocese de Belo Horizonte fez na perspectiva de uma igreja toda ela colegial, onde os ministros ordenados, juntamente com os fiéis leigos, devemos levar avante a missão da igreja. Então, não uma igreja apenas clerical, mas uma igreja povo de Deus, que, aliás, é o tema das nossas diretrizes da ação evangelizadora. Então, a formação desses conselhos, desde a comunidade, passando pelas paróquias, foranias, regiões e arquidiocese, é um ganho inestimável da dinâmica de colegialidade, comunhão e participação na nossa Igreja de Belo Horizonte. Que foram também uma conquista de 2014. Uma conquista no sentido de solidificar e dar uma formação qualificada para a configuração de como devem ser esses conselhos, com a participação de leigos, ministros ordenados, na perspectiva de uma igreja rede de comunidades, com uma presença bonita dos leigos também assumindo esta postura responsável da evangelização na arquidiocese. Padre Áureo, o setor de juventudes também tem uma presença marcante no Vicariato de Ação Pastoral. Como está hoje a juventude e a Igreja, a Arquidiocese de Belo Horizonte? A juventude é sempre olhada pela Igreja com muito carinho e esperança. Existe na Arquidiocese o SAGE, que é o Serviço de Animação da Juventude. E, de fato, existem várias juventudes, como a gente vê hoje, as várias demandas, realidades e experiências espirituais. E esse serviço, pelo vicariato, tenta dinamizar e organizar essas várias experiências. Eu digo que foi um ano bastante significativo. Temos como desafio não ficar apenas no serviço da juventude em eventos que são importantes, têm o seu valor. Tem a peregrinação, Santuário Nossa Senhora da Piedade, que eles sempre realizam, que é muito marcante, a jornada
Arquidiocesana da Juventude, o Dia Nacional da Juventude, mas precisamos, além desses eventos que são importantes, agora caminhar numa perspectiva de formação da juventude em nossa arquidiocese, levando em consideração essas 3 dimensões também da vida cristã e da evangelização, que é uma espiritualidade sólida na palavra de Deus, o compromisso dos jovens com a transformação da sociedade e a sua presença nas nossas comunidades. Padre Áureo, estamos em um momento aí de mudança na nossa política, com a presidente Dilma, ela foi reeleita e anunciou mudanças importantes nos seus ministérios. De que forma a igreja também tem um papel fundamental nessa conscientização da população na reforma política e na campanha para coleta de assinaturas, né, que continua? Olha, o Papa Francisco tem falado e também o Papa São João Paulo VI, aliás, dizia que a política é a melhor forma de praticar a caridade. Então, a igreja não pode estar distante da política, tem que estar presente. Eu acho que o cenário do Brasil hoje é diferente, a população está cada vez mais tomando consciência da sua responsabilidade em eleger os seus representantes, mas a igreja está empenhada, e é importantíssimo isso, para que aconteça a reforma política, nesse sentido de que a gente possa, de fato, não ter apenas uma democracia representativa, mas participativa, questionando, inclusive, o financiamento de campanhas que muitas vezes colaboram com essa estrutura de corrupção e também fazendo com que a sociedade veja a responsabilidade de eleger aqueles que vão representá-la, mas também de forma participativa. Padre Áureo, muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Renata. É uma alegria estar aqui. O Horizonte Notícia Entrevista fica por aqui. Até o próximo programa.